Bom dia, crianças do quarto ano, bem-vindas. Desta vez a nossa aula de redação. Vamos lá. Na aula de hoje falaremos sobre alguns sinais de pontuação. Bem, os sinais de pontuação, eles são muito importantes para a nossa prática de escrita, de produção textual. Mas antes de falarmos sobre esses sinais de pontuação, observe a seguinte mensagem: eu quero, eu posso, eu vou conseguir. Com esta mensagem, eu espero que todos possam estar bastante empenhados, dedicados nos estudos, nas tarefas, tá certo? Quem não está enviando as produções textuais, que envie. Quem não está fazendo as tarefas, que faça. É muito importante que você acompanhe as videoaulas, ouça as correções, responda, certo? Para que você fique atualizado com suas tarefas, certo? Bem, vamos falar sobre pontuação. Os sinais de pontuação, pessoal, eles são importantes porque eles auxiliam na compreensão do texto, para que você possa fazer com que o seu texto ele realmente passe para o leitor a ideia desejada. Se você vai utilizar, se você coloca no seu texto uma pergunta, é importante usar o ponto de interrogação. Se você vai fazer um texto onde uma das falas indica surpresa, admiração, espanto, ponto de exclamação. No final das frases afirmativas ou negativas, o ponto final. A vírgula, que é usada em muitas situações, né, para indicar pausa, coloque também. Mas hoje falaremos de 3 pontos específicos. Falaremos do ponto final, falaremos do ponto de travessão e falaremos das aspas. 3 situações bastante. São 3 sinais de pontuação que vamos encontrar num texto que iremos fazer a leitura daqui a pouquinho. Bom? Pois bem, ponto final. O ponto final indica o fim de uma frase ou fecho de um pensamento, com entonação de voz que marca uma pausa total. Colocam-me ainda nas abreviaturas, senhor, por exemplo, doutor, por exemplo, dona ou dom, vossa excelência, muito, por muito. Exemplo, o ferro é um dos metais mais úteis. Então, você pode observar que no final desta frase a presença de um ponto final. E é muito importante que você utilize no final das suas frases o ponto final. Se não for uma frase interrogativa e nem exclamativa, né? Travessão. Sou utilizado nos diálogos para indicar a fala das personagens. O professor perguntou: quem quer ler o texto? Então vejam que há aí a presença do travessão antes da fala do professor, né? O tracinho aqui vermelho, ó. E é importante destacar também que junto com com o travessão, antes vem os 2 pontos. Os 2 pontos estão indicando aqui quem vai falar, vai indicar a fala que está sendo começada, tá certo? O professor perguntou, 2 pontos. Esses 2 pontos indica que a próxima fala será do professor, certo? As aspas, introduzimos palavras ou citações de outros textos. Exemplo, diz-me com quem andas e dir-te-ei as manhas que tens. Quem disse essa frase, quem falou esta frase foi Camões, que é um poeta português. Por isso que esta fala está entre aspas. Então, mas as aspas não são usadas apenas em citações. O que é uma citação? É quando eu faço um texto e no meu texto eu coloco uma fala de uma outra pessoa, uma fala que não é minha. E aí, para marcar essa fala de uma outra pessoa, eu vou utilizar as aspas, que são esses sinais que você está vendo aqui, certo? Atenção! Usamos as aspas também para indicar falas de personagens em textos. Então, tanto travessão, quantas aspas podem indicar fala de personagens dentro de textos. Bem, o texto que a gente vai ler agora está na página 51 do caderno 3. Neste texto, além do ponto final, do travessão
e das aspas, vamos encontrar outros sinais, a vírgula, vamos encontrar o sinal de interrogação, vamos encontrar o sinal de exclamação, certo? Então, peço que vocês agora peguem o caderno 3 na página 51. Estudando a ortografia. Leia a fábula. Nós temos aqui na página 51 a fábula A Lebre e a Tartaruga. Acompanhe comigo a leitura. A lebre vivia a se gabar de que era o mais veloz de todos os animais, até o dia em que encontrou a tartaruga. Eu tenho certeza de que, se apostarmos uma corrida, serei a vencedora, desafiou a tartaruga. A lebre caiu na gargalhada. Uma corrida? Eu e você? Essa é boa. Por acaso você está com medo de perder? Perguntou a tartaruga. É mais fácil um leão cacarejar do que eu perder uma corrida para você, respondeu a lebre. No dia seguinte, a raposa foi escolhida para ser a juíza da prova. Bastou dar o sinal da largada para a lebre disparar na frente a toda velocidade. A tartaruga não se abalou e continuou na disputa. A lebre estava tão certa da vitória que resolveu tirar uma soneca. Se aquela molenga passar na minha frente, é só correr um pouco que eu ultrapasso, pensou. A lebre dormiu tanto que não percebeu que a tartaruga, em sua marcha vagarosa e lenta e constante, passou. Quando acordou, continuou a correr com ares de vencedora. Mas, para sua surpresa, a tartaruga, que não descansara um só minuto, cruzou a linha de chegada em primeiro lugar. Desse dia em diante, a lebre tornou-se o alvo das chacotas da floresta. Quando dizia que era o animal mais veloz, todos lembravam-na de uma certa tartaruga. Quem segue devagar e com constância sempre chega na frente. É uma fábula de Êxodo, que eu sei que vocês já conhecem, que fala sobre a questão de devagar se chega longe, né? Não podemos desistir diante dos obstáculos. Temos que lutar diariamente, vencer os desafios para conseguir os nossos objetivos, certo? Bem, na página 52, vamos fazer a atividade. Releia o trecho da fábula. A lebre vivia a se gabar de que era o mais veloz de todos os animais, até o dia em que encontrou a tartaruga. Eu tenho certeza de que, se apostarmos uma corrida, seria a vencedora, desafiou a tartaruga. A lebre caiu na gargalhada. Uma corrida? Eu e você? Essa é boa. Por acaso você está com medo de perder? Perguntou a tartaruga. É mais fácil um leão cacarejar do que eu perder uma corrida para você, respondeu a lebre. Agora, identifique os sinais de pontuação e circule. Pronto, então você vai usar agora lápis de cor. Vermelho para o ponto de interrogação, azul para os pontos de exclamação, verde para os pontos finais e amarelo para os travessões. Onde é que é para você fazer isso? Neste trecho aqui, não é no texto todo. Você vai encontrar o ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto final, travessão, aqui neste trecho. E você vai circular seguindo a legenda. Vermelho para o ponto de interrogação, azul para o ponto de exclamação, verde para os pontos finais e amarelo para os travessões. Vamos fazer? Façam, que já já faremos a correção. Atenção!
Pronto? Atenção. Vamos lá. No primeiro parágrafo do texto, nós temos aqui o ponto final e um outro ponto final, certo? Segundo parágrafo, nós temos aqui o travessão, outro travessão e o ponto final. Vírgula é para marcar? Não, não vamos marcar as vírgulas, tá? Porque a questão não pede que marque vírgula. A lebre caiu na gargalhada, ponto final. Travessão numa corrida, ponto de interrogação, ponto de interrogação, ponto de exclamação, outro travessão, outro ponto de interrogação, mais um travessão e o outro ponto final. Mais um travessão, outro travessão e terminou o texto, ponto final. Então, estes foram os sinais que vocês deveriam ter marcado seguindo a legenda. Vermelho para interrogação, azul para exclamação, verde ponto final e amarelo travessões. Marque V ou falso. Verdadeiro ou falso. É sempre usado no início, aliás, sobre o travessão, certo? É sempre usado no início das falas de personagens, ou seja, para indicar discurso direto. Vamos encontrar a travessão somente no início das falas, de acordo com esse trecho aqui, pessoal. Ó, observem. O travessão só aparece no início ou pode aparecer também depois? Ó, vejam que ele aparece, pode aparecer antes e pode aparecer depois. Então, se aqui está falando que é sempre no início, então é falso, certo? Não aparece apenas no início, é falso. Tem duas funções. É usado para indicar o início das falas de personagens e no interior das frases, para introduzir o que é contado pelo narrador. Sim, verdadeiro, segundo o quadrinho, verdadeiro. É sempre usado como se fosse vírgula para introduzir um comentário. Eu posso trocar travessão por vírgula para introduzir comentário? Não. Falso. É falso, certo? É usado para indicar a voz do narrador quando ele explica o que o personagem acabou de falar. Verdadeiro. É usado para indicar a voz do narrador quando ele explica o que o personagem acabou de falar. Por exemplo, ó, por acaso você está com medo de perder? Perguntou a tartaruga. Este perguntou a tartaruga é a fala do narrador. E para introduzir essa fala do narrador, olha aqui o travessão, ó, antes da palavra perguntou, certo? Então, a resposta aqui da questão 3, a ordem é falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. FV, FV. Prosseguindo, quarta questão. Observe o uso de interrogação no trecho. Copie o trecho em que o ponto de interrogação indica uma pergunta que um personagem faz ao outro. Então, você vai voltar no trecho, retire um fragmento, um exemplo, onde um personagem faz a pergunta ao outro. Por acaso, veja, por exemplo, uma pergunta onde a tartaruga esteja fazendo um questionamento para a lebre. Retire este exemplo e anote na quarta questão, letra A. E letra B, copie o trecho em que o ponto de interrogação é usado como um questionamento ou uma dúvida de um personagem para a qual não se espera uma resposta. Ou seja, na B, coloque um exemplo onde há uma pergunta, mas é uma pergunta que não necessariamente é feita para alguém responder, certo? É apenas um questionamento. Responda a quarta questão A e B, já já faremos a correção.
Pronto? Vamos lá. Letra A. Resposta. Por acaso você está com medo de perder? Esta é a resposta da letra A. Uma pergunta que a tartaruga fez para a lebre. Por acaso você está com medo de perder? Aí você vai colocar o travessão e o ponto de interrogação no final. Travessão. Por acaso você está com medo de perder? Ponto de interrogação. Letra B. Resposta. Uma corrida, eu e você, essa é boa. Resposta letra B. Travessão, aí você coloca. Uma corrida, eu e você, essa é boa. E uma corrida, ponto de interrogação. Eu e você, ponto de interrogação. Essa é boa, ponto de exclamação. Certo? Então, esta é a resposta do item B. Quinta. O trecho poderia ser escrito de uma outra maneira. Observe que as mudanças foram destacadas de verde e falta a pontuação. B. Preencha os quadradinhos com um sinal de pontuação adequado. Observe o trecho, leia e coloque em cada quadrinho um sinal de pontuação correto. Já já faremos a correção. Atenção, responda. Corrigindo. A lebre vivia a se gabar de que era o mais veloz de todos os animais, até o dia em que encontrou a tartaruga e propôs 2 pontos, certo? Eu tenho certeza de que se apostássemos uma corrida, seria a vencedora, desafiou a tartaruga. A lebre caiu na gargalhada e disse, 2 pontos. Uma corrida, eu e você, essa é boa. A tartaruga então perguntou, 2 pontos. Por acaso você está com medo de perder? E a lebre respondeu, 2 pontos. É mais fácil um leão cacarejar do que eu perder uma corrida para você. Então, pessoal, cada quadrinho desse, você deve ter colocado 2 pontos, tá certo? Porque se trata de um diálogo entre a lebre e a tartaruga. E a cada quadrinho verde, né, logo em seguida vem a fala. Então, o que está antecedendo a fala aí são os 2 pontos, certo? Em cada quadrinho, coloque os 2 pontos. Finalizamos a nossa atividade de hoje sobre pontuação. Não precisa me enviar essas atividades de hoje, tá bom? Essa aqui de pontuação não precisa. Caso não tenha conseguido fazer tudo, assista mais uma vez e acompanhe a correção, certo? Forte abraço, fiquem com Deus e até mais.